Alô, amigos, amigas, muito boa tarde, muito boa noite, simpatizantes da doutrina espírita, muito bom dia. Estamos falando ao vivo hoje, nesse momento, aqui pela página Centro do Espírito, 15 horas e 34 minutos. E é um prazer estar sempre divulgando aí essa maravilhosa doutrina espírita, né, e refletindo sobre ela, dentro das nossas limitações, é claro, mas para compartilharmos proposições de reflexão em momentos como esse. Então, aqui pela página Centro Espírita, é muito importante também registrarmos este momento. E voltamos, às vezes, hoje já ao vivo nesse momento, não é? Falando com vocês. Depois você pode compartilhar, e você pode curtir, você pode, né, utilizar este conteúdo, inclusive para perguntas. Depois nós vamos ver aqui a maneira como está sendo posicionado já ao vivo no Facebook. Tudo bem com vocês? Que bom, não é? O nosso tema hoje é o Espiritismo e a pandemia, a visão deste momento. E para que nós possamos trocar informações, eu convidei para participar comigo ao vivo, diretamente de Pato Branco, no Paraná, cidade dos meus ancestrais também, porque os Viganós, parentes da minha avó materna, da dona Hélia Viganó, vivem aí na cidade, e meu pai viveu um tempo nessa cidade também. Veja que nada acontece por acaso, né? Eu e o Divaldo nos conhecemos em Caxias do Sul, trabalhando aqui nos centros espíritas, e ele agora está radicado em Pato Branco, no Paraná. Divaldo, meu querido amigo, Divaldo Pereira, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, então, gostaria de agradecer ao nosso irmão Miguel Brambila, um trabalhador aí da Sociedade Espírita Harmonia e Luz, sitiada na cidade de Caxias do Sul, e estamos aqui diretamente de Pato Branco. Espero que nós consigamos ter um diálogo fraterno sobre esse tema muito importante, sobre as diretrizes da doutrina espírita. Legal. Tá me ouvindo bem aí, Divaldo? Estou. Isso aí. Deu um pequeno cortezinho, mas faz parte. Bom, a pandemia, né? Vamos fazer uma oração primeiro? Te Com convido certeza. aí, se tu quiseres, tá? Como convidado, você faz a abertura e eu faço o encerramento. Então a oração é contigo, Tudo bem. meu amigo. Então, neste momento, rogamos primeiramente a permissão de nosso Pai Maior, que é Deus, e este mesmo, segundo a questão primeira do Livro dos Espíritos, é a inteligência por primeira causa de todas as coisas, para que possamos realizar essa atividade doutrinária. Contamos assim com o auxílio dentro de nossos merecimentos, de nossos amigos espirituais, que possamos nós mantermos vigilante, não deixando que o orgulho venha nos guiar durante este diálogo. Que a paz e a luz do Mestre, Jesus, nosso irmão, nosso guia, possam estar presente entre nós neste momento. Obrigado e que assim seja. Que assim seja. Bom, o apocalipse assusta muita gente. Muita gente pensa que o mundo vai acabar. Mas o Espiritismo sabe que é uma transição planetária, uma mudança de paradigma de planeta, de provas e expiações para um mundo em regeneração. Mas muita gente vai ter que refazer o vestibular para permanecer encarnado neste mundo, vai ter aí que continuar sua jornada evolutiva no outro plano, noutra morada de Jesus Cristo, né? Do Deus, que Jesus Cristo é o administrador. Para contextualizar, nós tivemos aí o profeta Daniel, nós tivemos Jesus Cristo, nós tivemos João Evangelista, nós tivemos Nostradamus, prevendo este momento de desencarnes coletivos e de grande dificuldade mundial, que se achou que não chegaria desta forma, e estamos vivendo isso nesse momento. Não se trata aqui de falarmos de santidade, de perfeição, mas de uma análise dos fatos. A pandemia está também na questão administrativa
do universo e do planeta também, né? Sendo que no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, ele coloca bem a interferência do plano espiritual, o karma coletivo das nações e do planeta. Nós combinamos este tema, então eu vou deixar que você fale uns 10 minutos fazendo a tua análise sobre isso, e depois eu falo da minha 10 minutos um pouco, e nós vamos no bate-papo aí para a gente fazer um ping-pong. Divaldo, como tu tá vendo como espírita, né, e também divulgador do espiritismo aí em Pato Branco, como tu tá vendo este momento, que informações tu tem para trazer da doutrina espírita para esse momento de pandemia? Então, como você mesmo colocou inicialmente, muito bem falado e lembrado, há muito tempo vem se divulgando através da história da humanidade, através desses vultos, né, que não por acaso, de tempo em tempo, a humanidade é convidada a ser alertada sobre acontecimentos que virão, não como uma forma de fazer que nós soframos, mas para que nós aprendamos a sermos melhores, para evitarmos até futuros comprometimentos, porque veja bem, se nós já tivéssemos mudado nosso comportamento diante das oportunidades que é nos dado para vivenciar e mudar, nós não estaríamos, estaríamos passando por isso, porque é uma coisa que faz parte das leis divinas, querendo ou não, vai ocorrer uma transformação, uma mudança de padrão evolutivo. A Terra passará de prova e expiação para para um mundo de regeneração. E não há nada que se possa fazer para que isso seja diferente. Os espíritos inferiores, e já vou indicando a leitura deste livro, vai ficar espelhado aí, deixa eu achar aqui a melhor forma de... aqui, que é o último livro do Divaldo, que nos fala basicamente desse momento que estamos passando. Então aqui você me falou que aqui na minha cidade, na região que eu vivo, aqui no Paraná, como está a situação, né? Aqui eu comentava durante a semana com alguns clientes, alguns amigos, que o estado emocional das pessoas, devido à falta de conhecimento até espiritual, e veja bem aí que a gente tem que se manter vigilante para a gente não se deixar ir naquela onda de pessimismo que está instalando, e já se instalou em determinados familiares, determinados lares, é que a gente tem o conhecimento espiritual. A gente não está querendo dizer aqui que a doutrina espírita é a melhor religião do mundo, não. E temos que ser, então, gratos por estar nesta nova existência, vivenciando esses ensinamentos e tendo a oportunidade de ter acesso às amplas obras literárias que a doutrina espírita nos apresenta, e ela é a única que talvez, por enquanto, está conseguindo dar um pouco de esclarecimento, né? Eu sinto que as pessoas estão com medo, estão com receio, até mesmo aquelas que achavam que esse momento era um momento, como amanhã já vai estar tudo igual de novo. Sinto que as pessoas já estão percebendo que não é bem assim, né? E por que isso ocorre? Porque quando a gente infringe as leis, não estou falando aqui das leis terrenas. Claro que se tu infringir alguma lei terrena, vai ter uma consequência. Mas as leis divinas, as leis morais, elas são muito mais amplas, né? É um momento, então, que a espiritualidade maior, Deus, acima de tudo, designou, então, está no momento de meus filhos despertar, porque do jeito que as coisas estão acontecendo, não pode continuar. Então eu vou pedir licença aqui, o livro já começa aqui com uma questão do Livro dos Espíritos, é a questão 791 que fala: a civilização se depurará um dia de modo a fazer
que desapareçam os males que haja produzido? Daí a resposta diz assim: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto não pode surgir antes da flor. Então veja bem, meu amigo, meu irmão Miguel Brambila, a humanidade, ou a Terra, nos últimos anos expandiu a tecnologia de uma maneira assim que a gente, quando acha que está dominando algo, já vem algo muito mais complexo. Até mesmo essa plataforma que nós estamos usando hoje, já é um exemplo da tecnologia. Você está aí em Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, eu estou aqui em Pato Branco, no estado do Paraná, e nós estamos interagindo de uma maneira tão natural que a única coisa que está de diferente é que nós estamos em lugares físicos diferentes. Só que, do ponto de vista moral, ainda somos muito deficitários. Até mesmo para fazer a leitura do atual acontecimento, a gente percebe que muitas vezes, apesar de nós termos o conhecimento da doutrina espírita, muitas vezes nós somos falhos também. Nós fizemos, a primeiro dia eu sei, lá no livro tal, na questão tal, fala que isso está acontecendo por causa disso. Mas daí amanhã a gente, no momento de vigilância, já um comentário pessimista aqui, um comentário pessimista ali, a gente já se deixa se envolver por um marasmo, uma ansiedade, uma falta de fé, e quando vê, parece que todo aquele conhecimento que é nos permitido ter, de nada valeu. Então, esta obra, quem puder ter acesso a ela, é uma obra excelente, que mostra os bastidores, até mesmo das falanges de espíritos trevosos, que a gente sabe que esses espíritos estão nesse estado de maldade é transitório, porque ninguém foi criado para viver eternamente no mal. Todos nós, criados a princípio simples e ignorantes, um dia, se não for pelo amor, será pela dor, nós alcançaremos, então, uma perfeição relativa, né? Mas enquanto isso não acontece, precisamos de gatilhos para fazer que a gente desperte. Tem a passagem que o Paulo de Tarso nos diz assim: desperta, ó tu que dormes, que Jesus então te esclarecerá, né? Então daí a pessoa, não, mas eu tô acordado, eu tô aqui conversando contigo, tô dialogando, mas não é nesse sentido, é num sentido mais profundo, num sentido mais espiritual, porque Jesus mesmo disse: deixai que os mortos enterrai os seus mortos. Daí a gente fica pensando, mas como assim? Na verdade, ele quis dizer nessa passagem que nós podemos estar vivos em carne, mas espiritualmente ainda somos muito alienados à realidade. Conhece a verdade e ela te fará livre. E qual é a verdade? É a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, que a gente sabe que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. E daí a gente vem aqui para o planeta com o intuito de, não, eu não vou mais fazer a mesma coisa que eu fiz outrora. Mas daí a gente chega aqui e vê tudo essas coisas assim, nossa, mas olha que legal isso aqui, olha que legal aquilo ali, e a gente acaba se perdendo de novo. E daí talvez nós que estamos reencarnados, estamos espíritas, estamos simpatizantes dessa doutrina que nos consola e nos esclarece. Nós talvez estamos tendo as últimas oportunidades, então, vamos te designar lá para você vai reencarnar numa doutrina que vai explicar sobre o ponto de vista da ciência, da religião, da filosofia, o porquê de tal coisa. Por que isso acontece aqui e não acontece ali? Tá bom, obrigado. E daí a gente vem aqui com aquele entusiasmo, aquela empolgação, eu vou me tornar uma criatura melhor, eu vou fazer algo diferente, porque agora sim vai dar certo. Daí a gente vem aqui, e o que eu vejo bastante também, e nos últimos dias, Brambila, é a situação do pensamento, que talvez o pensamento é a coisa que mais entrava a nossa situação.
Jesus, quando nos convidou, vigiai e orai, ele sabia que talvez a maior dificuldade que nós, espíritos reencarnados, teríamos para evoluir era nosso pensamento, a nossa conduta moral, porque a gente às vezes se encontra com alguém na rua, a gente pode não falar, mas a gente pensa, ó, já tá fazendo coisa errada, já tá... O que acontece muito é tipo, ele vai lá na sociedade espírita e faz assim, faz assado e não sei o que, mas tá ali, ó, olha ali, ó, o que ele tá fazendo. E nós daí, onde é que nós ficamos nessa história toda, né? Uhum. A gente fica onde nisso tudo? Se a gente acha que a gente é melhor que ele, mas quando que a gente vai ser melhor que ele se a gente está julgando aquele nosso irmão que, assim como nós, está aqui peleando, né? Como eu usei uma linguagem bem gaúcha agora. Eu tenho um trabalhador da casa da Sociedade Espírita que eu frequento aqui, que ele criou uma expressão assim que no começo eu achava meio forçado, mas depois ficou bem interessante, que ele diz que quer chegar na espiritualidade com a camiseta escrito esforçado, né? Porque a gente tá tentando, por menos, né? A gente, mesmo que a gente erra, a gente cai, a gente erra, a gente cai de novo. A Joana de Ângeles esclarece nas suas obras, que são maravilhosas, às vezes apesar de complexa, que tu trazer esse sentimento de culpa, tu não pode ficar preso ao sentimento de culpa. Tu vai sim ter que trabalhar para recuperar a tua falta, mas não se entregar assim ao sentimento de culpa, que talvez é a nossa maior barreira. E que por isso que faz que moralmente a gente não consiga às vezes ir para frente, porque tu fica vivenciando. Eu assisti uma vez um certo filme que o cara ficava tipo preso numa linha de tempo e ele não conseguia, porque ele tinha um trauma, sabe? Ele tinha um trauma de uma coisa que ele tinha feito e ele tentava mudar, e cada vez que ele mudava, mas daí ele criava outro problema, né? Isso aí, Divaldo. E como é o nome do centro espírita que tu frequenta aí, pra gente mandar um abraço para essa turma toda aí? Sociedade Espírita Fraternidade. Um abraço aí para os amigos do Paraná. Quem sabe um dia a gente visite presencialmente, não é? Ou espiritualmente esses amigos, porque a tecnologia, como tu disseste, tem nos dado oportunidades como essa. E não por acaso, viu, Divaldo? Por intuição, por necessidade. Eu estava aqui domingo, né? A minha filha ainda brincou comigo, mas é domingo, pai, né? Nós estamos aqui home office, eu e ela já direto, né? Aí eu disse para ela, mas não tem dia, né, para a gente falar de Deus, de Jesus, porque a gente comeu, a gente bebeu, não é? A gente dormiu, a gente tem as nossas satisfações materiais. E não se trata de fanatismo, não. E não se, né, e não se trata também de queremos ser melhores que outros, como tu falaste muito bem, porque sabemos. O importante é sentir, como disse o texto. E veja bem, né, como fala muitas coisas importantes nesse momento de pandemia, uma revisão daquilo que Jesus mesmo contextualizou na sua vida e resumiu na sua obra viva, não é? E que nós estamos aí pela reencarnação constantemente tentando recomeçar. Pelo ponto de vista mudado é que nós vamos ter aí a compreensão de que a vida é eterna e que é mais prazeroso nós renunciarmos ao orgulho, à vaidade e suportarmos a dor que nós criamos para nós mesmos, porque é cada um é segundo as suas obras, né, Divaldo? E, ou seja, pela lei de causa e efeito, não adianta agora chegarmos nesse momento de desencarnes coletivos e dizemos Senhor, Senhor, e isso vai nos santificar. Não vai, porque nós estaríamos reencarnados num outro planeta, né, num planeta mais evoluído, superior. O Jesus falou das muitas moradas na casa de Deus, amplia-se o universo a cada passo na ciência, inclusive. Então nós temos mais facilidade hoje, até pelo cinema, né, de projetar a vida após a morte, o nosso lar e outras coisas, e a vida até em outros planetas. Mas nós estamos num mundo ainda em mudança. Há muita gente que não usa máscara, que não cumpre os protocolos, que vai ter ligações, se transmitir o vírus intencionalmente para o seu semelhante, porque é o resultado do egoísmo. Então, nesse momento, o que
também, e refletimos para as pessoas, é que nós estamos precisando aprofundar esse consolo todo. Na prática, o que significa tudo isso é que se nós não descemos da mente para o coração, tudo isso, e como tu disseste, recomeçar sem autoindulgência, não é? Ou seja, exigindo de nós próprios um recomeçar pelo menos mais disciplinado. O que eu vejo em mim, porque nós somos laboratórios do espiritismo, na minha história de espírita, conheci o espiritismo aos 14, 15 anos, mas eu só consegui me estabilizar mesmo num processo de trabalho de uns 10 anos, 15 anos para cá. Porque você vai vivendo as coisas da vida. Então, primeiro você vai ter o contato, você vai saber, você vai refletir, você vai comparar. Agora, o importante é que o pessoal busque realmente. Muita gente está dizendo, ora por mim, pensa por mim, não sei o quê. E aí nós ficamos nesse problema ainda da preguiça espiritual, né, e do desespero, achando que Deus não está no comando de todas as coisas, e que Jesus, o preposto, o co-criador, nosso irmão maior, não está também trabalhando. Como tu disseste, este livro oportuno do Divaldo Franco fala justamente de uma ação efetiva de um governo que está nesse momento cuidando de quem desencarna, cuidando de administrar aí as coletividades, mas sem interferir diretamente numa parte do nosso livre-arbítrio que é bastante relativo, né, Divaldo? Isso. Então, eu estava me lembrando agora, eu estou preparando uma live justamente amanhã para o Harmonia e Luz. E eu vou falar sobre a fé. Por muitos anos, a religião que predominava, então, ela vendeu uma maneira de ter fé que tu tinha que ter certos hábitos, certas atitudes, e se tu não agisse de acordo com aquilo, você estaria condenado ao inferno eternamente, né? E então as pessoas iam lá nos seus templos e faziam todo um ritual, e dizia, eu tô salva agora. Só que ela saiu para a rua praguejando, julgando, apontando o dedo, e acreditava que retornando ao seu templo religioso e agindo de novo de forma robótica, sem sentimento nenhum, com raras exceções, elas estariam renovadas na sua entrada no céu. E a gente sabe que isso não é verdade. A doutrina espírita vem nos ensinar uma fé raciocinada, e aonde que encaixa isso dentro do que está acontecendo? Essa pandemia. Corte na internet, nós já, né? A gente está falando ao vivo. Aqui deu um pequeno cortezinho. Tu pode repetir, por gentileza, a última parte, Divaldo? Então, eu estava falando que fomos educados, ou grande parte da humanidade, até o surgimento da doutrina espírita, com o Livro dos Espíritos, se eu não me engano, 1857, me corrija se eu estiver errado, fomos educados a negociar com Deus, né? Nós praticávamos nossos erros, daí íamos lá no templo religioso, pagávamos lá alguma coisa, ou fazia algum tipo de ritual religioso, e nós estávamos quites com Deus. E daí, moralmente, nós fomos achando que, eu erro, mas eu vou lá e reconstituo de forma financeira alguma coisa a igreja, porque a igreja é intermediária de Deus na Terra. E daí fomos se endividando imoralmente, e hoje a humanidade, cada um com os seus traumas, com os seus karmas coletivos, está colhendo. Interessante a gente ler algumas obras, principalmente quando é o espírito Filomeno de Miranda, que a gente vem vendo o complexo espiritual que existe de vários endividamentos de algumas áreas da sociedade. Não sei se você se recorda da famosa Noite de São Bartolomeu. Eu tenho esse livro. Houve um genocídio completo, sabe? Então, vários livros de Filomeno de Miranda vêm mostrar aqueles espíritos sofrendo ainda, querendo vingança em relação
aqueles que outrora foram seus algozes, hoje eles estão como algoz, e vai criando um círculo vicioso até que alguém pelo amor cede. E essa pandemia é para quê? É para fazer que a humanidade desperta que do jeito que as coisas estão indo, ou se não ocorresse algo dessa magnitude, talvez aquilo que a gente acredita ser sofrimento hoje seria muito maior no futuro. E por trás disso existem verdadeiras falanges daqueles espíritos que foram exterminados nas cruzadas, aonde infelizmente se usava o nome de Jesus para tentar dizer que eles eram os excluídos e quem levava a cruz de Jesus eram os privilegiados, né? Muito do orgulho, talvez, do povo escolhido ainda, os judeus, né? E hoje esses espíritos, nesse livro, mostra, esses espíritos estão querendo vingança, e qual é que são os maiores alvos? Aqueles que realmente estão trabalhando para tentar fazer que a doutrina espírita ou qualquer outra doutrina verdadeiramente cristã se instale e seja o alicerce, então, para que a humanidade comece a mudar o comportamento, né? Então, o que verdadeiramente o maior problemática da humanidade, independente se fisicamente você é classificado como um país de primeiro mundo, de segundo, de terceiro, quarto, quinto, é o moral. É o moral. E tu falas, eu destaquei aqui desta reflexão, até que alguém, por amor, cede. Ou seja, isso resume até um título de uma reflexão mais profunda, filosoficamente falando, dentro da doutrina espírita. Vou dizer que a Noite de São Bartolomeu é um livro, tem um romance também do Rochester, que eu não consigo ler por algum bloqueio, porque eu comprei esse livro já há 40 anos atrás, 40 não, 35, e não consigo lê-lo, por algum motivo que a gente vai saber mais tarde. E bem provável que nesses processos obsessivos constantes que geram as guerras, as mortes, os extremismos, não é, o fanatismo religioso político, nós também estivemos envolvidos porque estamos aqui tentando fazer o caminho contrário, né? Eu sempre digo, o pessoal quando fala, né, e às vezes você faz uma palestra inspirada por alguma coisa, e aí o pessoal elogia e você foi muito bem, etc., né? Nós dissemos, olha, nós estamos só cumprindo o papel de volta, porque bem provável que o dom da verborragia, da oratória, da eloquência tenha sido usado por outro lado. Se não fosse o espiritismo, nós que estamos trabalhando, poderíamos estar aí com doenças resultantes da lei de causa e efeito, não é? Uma doença bem difícil, nascer até sem condições de fala mesmo, porque a lei de causa e efeito, as pessoas precisam entender, ela não é uma negociação, como tu falou muito bem, Divaldo. Eu acho que isso torna claro para as pessoas que é cada um segundo as suas obras. Você não pode transferir o teu fardo para o outro. O processo de autoajuda, ele não é que seja egoísta, mas ele precisa ser individualizado, porque não é. Muitos pais, eu sou pai por amor, você gostaria até de carregar o fardo do outro que está sofrendo. Tenho certeza que meus pais também quiseram isso, né? Porque não gostariam de ver o filho se jogando no abismo e sem poder fazer nada. Mas aquele espírito é um filho de Deus, principalmente. E, portanto, ele tem um karma e uma relação com Deus e com as leis que não são privilégio de ninguém. Todos têm o mesmo nascimento, não é, na consciência de Deus, passam pelas mesmas escalas evolutivas, mineral, vegetal, animal, hominal, que é nesse período aqui de homem ainda transitório, né, em várias escalas evolutivas, até chegarmos à angelical e à imagem e semelhança de Deus. Mas não é um estacionamento também, vai se descobrindo, não é? São frequências infinitas. Um exemplo que eu falo da física quântica para o pessoal, por exemplo, hoje em dia, se nós errarmos um ponto aqui desse nosso, por exemplo, aqui tem um link que nós estamos falando. Então ali tem um V4UZ89BVRY, que é o link, né? Se botarmos um ponto a mais, ele já não funciona, já vai para outro universo. Então você veja a diversidade de frequências, de universos e de mundos, né, da riqueza de Deus. Como a matemática, a frequência de luz,
é infinita. Mas é preciso assumir a responsabilidade na busca desse conhecimento. E a pandemia, nós vamos entrar agora, chegamos a 30 minutos de live, na questão do consolo. As pessoas podem nos perguntar, tudo bem, vocês estão falando aí do passado, nós estamos resgatando, nós estamos espiando, não é? Nós estamos pagando o mal que nós fizemos, ou por amor, ou por dor, não é? E aí você falou uma coisa que eu achei muito legal, até que alguém cede por amor, porque senão, né, fica se alternando a posição, numa hora uma vítima, outra o vilão, e assim vai. Daí quando você pega, né, o teu inimigo distraído, você transforma ele numa vítima. Mas como, né, ele não morre, porque você mata o corpo dele, ele fica com o espírito te odiando, ou ele nasce como teu filho, ou como teu pai, ou como teu irmão, ou como aquela pessoa aparentemente estranha que tu vai encontrar no trânsito e vão se matar, e assim por diante, né? Nada acontece por acaso. Então as pessoas entenderão que é preciso realmente, como disse Jesus, perdoar infinitamente. E é aí que nós entramos numa chave de transformação, porque como perdoar? Tudo bem, mas que parâmetro eu tenho para perdoar se eu não amo? Primeiro lugar. Segundo lugar, né, se você ainda não desenvolveu o amor, você vai se sentir, né, impulsionado pela dor. Vai ter um movimento, vai ter aí alguma coisa que aconteça. Não quer dizer que todo mundo que esteja se contaminando com o coronavírus esteja pagando karmas de ter sido vilão. Mas como se diz, não tem inocente nesse planeta, né? Não somos, ninguém de nós teria reencarnado e estaria ocupando um corpo físico ou no plano espiritual próximo se fôssemos livres de débitos com a lei de Deus, não é, Divaldo? Existe uma frase que eu acho que o Haroldo Dutra usa muito, que ele diz assim, que pode existir injustiças, mas não injustiçados. Então eu estava me lembrando agora de uma outra frase, essa é um clássico do Chico Xavier, que a gente não pode voltar e fazer um novo começo, mas a gente pode fazer um novo fim. Então daí, uma das maiores provas da bondade, da justiça de Deus é a reencarnação. Nós estamos aqui, que nem eu disse inicialmente, talvez numa das últimas oportunidades, eu, você, nossos familiares, de estar reencarnando neste planeta, que se transformará numa algo melhor. Não no ideal ainda, mas no melhor que existe. E Chico Xavier também nos esclarece que a maior aflição dos espíritos, enquanto na erraticidade, onde que nós não estamos mais presos nessa carcaça que nos limita muito como espírito, é a aflição de ter usado tão mal o tempo que a gente tinha aqui na Terra, as oportunidades, porque a gente se iludiu com coisas desnecessárias, perdeu tempo com coisas que a gente acreditava dava prazer, mas na verdade não é nosso objetivo estar aqui na Terra. E daí tem aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a verdadeira propriedade, que é o que a gente realmente vai levar daqui é aquilo que não é do homem, que é a inteligência, o conhecimento, e tem mais uma que eu não me lembro agora, né? A moral da gente. E o amor. Né? O amor. Então, tudo aquilo que a gente fazer aqui, a gente vai ter um resultado na espiritualidade maior. Né? Essa semana, estudando junto com alguns colegas lá do Mato Grosso até, eu relembrei uma passagem que fala assim, por que do Livro dos Espíritos? Que aqueles espíritos que logo que desencarnam, como é que eles não conseguem já abraçar os parentes e rever aquelas criaturas que eram caras para ele, porque o consolo de mesmo daqueles que não são espíritas, mas são espiritualistas, estão tentando compreender é que eles vão ter a oportunidade, então, de reencontrar os seus familiares. Mas por que eles não conseguem reencontrar logo que desencarnam? É porque o comportamento, a vida que eles tiveram, eles não estão no mesmo nível espiritual que aquelas criaturas que eles lhe desencarnaram antes que ele. Talvez aquela criatura já está num merecimento de estar no... Lembrei agora da mãe do André Luiz, né? Nosso Lar, que é um clássico,
ela estava num nível espiritual muito acima, e o André Luiz, né, mais abaixo. E daí ele não entendia inicialmente por que ele não podia se encontrar com a mãe dele. E a mesma coisa, o pai do André Luiz ainda estava num nível mais abaixo ainda, né? E daí, até acelerando um pouco a história, a mãe do André Luiz ia reencarnar, e aquelas nossas irmãzinhas, que nem diz o Joanes, trabalhador da Sociedade Espírita, Harmonia e Luz também, iam retornar como filhas dela, que tinham sido amantes do pai do André Luiz. Ele retornaria inicialmente como pai, ela como mãe, e receberia aquelas criaturas. E o André Luiz não entendia por que a mãe dele, estando num nível espiritual tão elevado, se submeteria novamente. Daí entra de novo naquilo, o amor. O amor, né, faz a gente entender que nós não somos melhor que ninguém. Nós estamos aqui por nos ajudarmos. Eu achei bem importante esse nosso ping-pong, porque uma questão vai levando a outra e nós vamos nos auto, né, influenciando positivamente. Porque essa questão do endereço vibratório que tu falas, não é? No plano espiritual, sem o corpo físico, ela funciona muito mais forte, vigorosa, porque não tem o peso da matéria aglutinada, né, da energia do corpo, o peso da carne mesmo, desse plano, dessa dimensão, que é para outro propósito, e que nos mostra, por exemplo, você quer encontrar uma pessoa fisicamente, se eu quiser visitar o Divaldo, eu preciso do endereço, né, eu moro na rua tal, endereço tal, cidade tal, né, Pato Branco, Paraná. E se eu for na casa do lado, eu não vou te achar, talvez o vizinho te conheça. Mas aí, ou seja, é um endereço físico. O endereço vibratório, ele mais ou menos, na lei dos semelhantes, nos planos espirituais, não é, Divaldo? Ele se aproxima da semelhança de valores. Numa escala, né? Se você tem mais ou menos o mesmo propósito espiritual, mais ou menos, né, a mesma evolução no sentido de consciência e de moral, né? Isso tudo vai pela lei dos semelhantes, te colocando no endereço de uma cidade, numa coletividade. A não ser, claro, os resgates pela misericórdia, mas no nosso lar mesmo, né, quando vão no umbral resgatar os espíritos, jogam as redes magnéticas, nem todo mundo é resgatado, porque aquele endereço vibratório não atrai todas as pessoas, porque não estão prontas, apesar da palavra, né, me salve, o coração não está pronto, o coração ainda está cheio de rapinagens, de inferioridades, não se arrependeu. O Cristo lembrou dos fariseus, não é? Que tinham muito blá blá blá, mas não tinham bons sentimentos, fingiam, né? Eram semelhantes a túmulos, né? Brancos por fora e cheios de podridões por dentro. É isso que nós temos que tomar cuidado também, né? Nesse sentido. Então, só que daí, claro, que aí no plano físico, não. Porque no plano físico encarna, por exemplo, o pai, que não tu disseste, né? A mãe do André Luiz tinha uma elevação, ia novamente ser mãe daqueles espíritos umbralinos lá, que estavam lá, que tinham sido amantes do pai do André Luiz, novamente ia ter uma relação com seres inferiores. Então, naquela mesma casa, naquele mesmo corpo, naquele mesmo plano físico, né, encontram-se espíritos que são antagônicos, né? É difícil aceitar, dói, mas é o que acontece nas brigas de família, né? Nas diferenças. Nós estamos tentando polir esses endereços para ver se a gente consegue ficar no mesmo plano, né? E eu estava me lembrando agora, também super indico a leitura da trilogia, também de Filomeno de Miranda. Eu já entreguei aqui que eu sou fã dele, né? Transição Planetária, Amanhecer de Nova Era, que fala basicamente uma sequência do outro sobre a tsunami, né? E depois vem o Perturbação Espiritual, que fala principalmente das responsabilidades nossas enquanto trabalhadores e da doutrina espírita ou da causa cristã. Esse último, principalmente, ele traz mais nesse assunto de a causa cristã, né? Os dois primeiros mais sobre esses flagelos que
daí talvez seria também interessante conciliar esse último do Divaldo. Porque nós, moralmente, a gente ainda se encontra muito apegado às coisas materiais devido ao longo tempo que a gente estagiou em fases da primitividade, dos prazeres, das sensações, e daí não é... Mas que nem tu disse, é tão legal esse ping-pong nosso que uma coisa vai levando a outra. Dá uma pincelada, talvez, no vampirismo, que é um dos aspectos talvez mais tristes da obsessão, chegando quase à subjugação, aonde os espíritos já desencarnados fazem uma leitura, porque diz que eles sabem muito mais de nós que nós mesmos. Questão 459 do livro dos Espíritos, onde Kardec fala se os espíritos têm uma prevalência sobre nós e nossos pensamentos, e a resposta é muito taxativa. Eles, muito mais do que você pensa, às vezes até vos dirigem. Então, de acordo com os pensamentos, a nossa vida moral e o comportamento que nós temos com a nossa família, em sociedade, a gente vai atraindo, sintonizando. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Talvez, então, me diga o que pensas, que eu te direi com quem tu sintonizas, né? Então, diversos livros de André Luiz trazes aí bastidores da nossa vida espiritual, que a gente às vezes lê assim, eu não faço isso, mas lá no teu íntimo tu pensa alguma coisinha, e daí, conforme tu pensa, tu vai sintonizar, e daí tu quer... Joana de Ângelo nos fala também das máscaras, que a gente usa máscaras na sociedade. A gente quer se apostar de bonzinho e de irmão, mas a gente tem um pensamento filosófico que diz que dentro de nós trazemos dois animais, e uma fera e uma mais mansa, e a que vai vencer é aquela que a gente alimentar mais. E nós somos traídos pela razão com grande facilidade, porque à medida que nós vamos, e a vaidade intelectual, eu vi agora numa palestra recente sobre a evolução do planeta Marte, não me lembro de quem foi, que eles renunciaram há mais tempo aquela humanidade ao orgulho e à vaidade, então tiveram uma evolução mais rápida. Nós aqui ainda, basta ver aí, né, nossa administração pública, o nosso judiciário, a intoxicação de retórica vazia, e é do tempo de Jesus, inclusive, porque ele advertiu, não é? Se não me engano, Zacarias, ou algo assim, que quando ele falava da reencarnação, ele dizia que não pode o homem ganhar o reino de Deus se não nascer de novo. E aí ele foi perguntado maliciosamente, até por espíritos obsessores que estavam influenciando aquele que era um doutor da lei também, né, o Zacarias, do Sinédrio lá, que era como se fosse dos judeus o papado. Como pode o homem nascer de novo? Ele teria que, por acaso, voltar ao ventre de sua mãe. Só que eles sabiam que a lei Jesus sabia que era uma pergunta maliciosa, nós não entendemos, porque está na doutrina judaica a questão da reencarnação, só que foi administrada por um outro jeito filosófico lá, pedagógico, porque eles achavam que falar isso para as pessoas ia gerar preguiça, as pessoas iam deixar seus problemas para resolver na próxima vida. E, portanto, Jesus, enxergando a malícia, disse, olha, o homem, o que é do espírito é do espírito, o que é da água, ou seja, né, que o homem nasce no útero, basicamente isso, não exatamente nas mesmas palavras, não é? Falando sobre a reencarnação, dessa malícia espiritual que ainda tem. Mas, nesse momento, a misericórdia infinita divina, Divaldo, vamos nos últimos 15 minutos lembrar, que está socorrendo a nós todos, que não é o fim do mundo, o apocalipse de transição planetária. É um impulso, como você faz, por exemplo, numa escola, onde você transforma a pedagogia mais rígida para alunos mais indisciplinados. Você coloca regras mais vigorosas, porque aqueles alunos não estavam cumprindo, né, os seus deveres da maneira correta.
Nós não vamos controlar todos os milhares de pensamentos que nós temos, por isso que os gregos já diziam, conhece-te a ti mesmo, não é? Ou seja, para saber o que nos pertence, o que nós estamos atraindo mentalmente com as antenas do pensamento, como tu disseste, nós somos co-criadores divinos, ou seja, daqui a 1 trilhão de anos nós estaremos vivos, nós já vivemos muito, para estarmos aqui nesse momento com essa consciência ainda relativamente primitiva, mas mesmo assim nós já vivemos muito, nós espíritos, pessoas aqui, qualquer um que estiver nos ouvindo também, mas a vida é eterna, isso é um grande consolo. E eu queria que também tu desse ponto de vista, comentasse, porque nós estamos, por exemplo, observando o desespero das pessoas que nem conseguem ver aí. Eu tive recentemente o desencarne de um tio, nossa família sempre foi de comparecer aos velórios, abraçar os parentes, né, e ser solidário com a dor. Não podemos fazer isso. Simplesmente ele do hospital foi direto para a funerária, só uma pessoa acompanhou lá o velório e acabou. Então isso fica para quem não acredita, né? Você perdeu ali aquela pessoa e nunca mais vai encontrar. Mas no plano espiritual, a misericórdia, basta ver o nosso lar também, no socorro da Segunda Guerra, o plano espiritual, o Givaldo Franco fala, estão com equipes de plantão se alternando 24 horas, sábado, domingo, direta, mais aqui do que no plano físico, fazendo com que esse resgate seja acelerado. Muita gente que está desencarnando pela Covid, por exemplo, está ganhando tempo nesse resgate, porque às vezes poderia ficar mais 3, 4 vidas para resgatar aquele karma coletivo da família ou daquele grupo, chega no plano espiritual com o débito quitado, para recomeçar ou errar novamente ou acertar. E essa separação do joio e do trigo para os outros mundos não significa que as pessoas, mesmo os espíritos muito cruéis, porque Deus é infinita misericórdia, serão aniquilados, não é? Eles são administrados para locais de acordo com a sua vibração, para que um dia, né, os reincidentes no mal passem a voltar bem e que a evolução nos seus graus infinitos continue, né, Edivaldo? Então, nesse livro, fala que nessa equipe que está trabalhando aí em socorro os familiares que estão aflitos e os profissionais de saúde, que são muito importantes nesta hora, e os espíritos que desencarnam devido ao Covid-19, cita o nome de Bezerra de Menezes, que é muito conhecido no meio espírita, e fala de Francisco Spinelli, que foi um pioneiro da doutrina espírita nos campos de cima da serra, aí, Vacaria, Caxias do Sul, né? Então, fala da importância, então, de nesse momento, nós, como enquanto humanidade, a gente se unir em oração pelos profissionais da saúde, pelos enfermos, até porque a espiritualidade nos alerta que em torno da Terra existe ainda uma carga psíquica muito negativa, que eles têm que se preparar muito bem para conseguir transpor essas barreiras que existem, né? Então, somente espíritos de grande envergadura espiritual e consegue estar chegando até nosso planetinha, eu digo nosso planetinha, e conseguindo realizar esse trabalho tão maravilhoso que eles realizam por nós, porque a gente dá trabalho para a espiritualidade maior, né? Nós somos ainda espíritos ainda rebeldes, espíritos egoístas, que acreditam só porque tem um pouquinho de conhecimento, já que se coloca num posto... para quem não leu, também tem aquele livro Voltei, né? Que não sei se o nosso amigo aí, nosso irmão Miguel Brambila já teve a alegria de ler, que fala de um trabalhador do movimento espírita que chegou até participar do Conselho da Federação Espírita Brasileira, né? Se acreditava que ele ia desencarnar e ia chegar na espiritualidade com regalias assim muito grandes, e daí quando ele desencarnou a realidade foi bem diferente, né? Então a gente, enquanto trabalhador, a gente tem que fazer a nossa parte, procurar trabalhar com humildade, com gratidão, nessas horas que nós vamos demonstrar realmente aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, né, Brambila? Verdade.
E o consolo que a doutrina nos traz é essa, que por mais que as nossas dificuldades nesse momento sejam grandes, nós não estamos atirados assim, te vira aí, é contigo. Nós temos sim a lei de causa e efeito, que denomina aí que nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas imagina se Deus resolvesse mesmo, não, agora eu quero receber tudo de uma vez só. Como é que, se já está difícil assim, imagina como é que seria se fosse um pagamento único. Né? A coisa ia ficar bem difícil. Então, nós não estamos entregues, meus irmãos, à própria sorte. A bondade divina é grande demais. O amor de Deus por cada um de nós é uma coisa que a gente não sabe nem explicar. Que Einstein, escrevendo para sua filha uma carta, ele explicou que a força que rege todas as forças é o amor. Então, a pandemia, ela vem para nos redirecionar para o caminho do amor, do perdão. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto tiveres a caminho, para que você não seja entregado ao juiz e o juiz te largue numa prisão e você fique lá até pagar o último centil. Então a pandemia, por mais difícil que seja, olha aí, qual é uma das coisas que faz que a gente vivencie na pandemia? A gente ficar mais dentro da nossa casa, convivendo com a nossa família, entendendo qual é as problemáticas que cada um está passando, porque muitas vezes a gente usa a própria Brambila, a própria responsabilidade que a gente tem na casa espírita para fugir da família. Pai, não, agora não posso, tem uma palestra hoje, estou atrasado. É uma coisa meio contraditória, mas acontece isso. Com certeza, né? Nós estamos chegando no final, mas com certeza nós estamos ainda numa doutrina nova que nos autorresponsabiliza e que não vai nos dar a perfeição nesta encarnação. Nós voltaremos muitas vezes a este mundo, mas por isso que Jesus disse, né? Bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra. Nunca que entregassem esperneio o mal que há dentro de nós e o mal da humanidade. Eu vi uma notícia, por exemplo, no Rio de Janeiro, que está sendo proibido aí muitas coisas. Os espíritos rebeldes fizeram uma festa num vagão de trem. Então você veja realmente, né? Porque se abriram aí as fronteiras, né, as limitações de regiões umbralinas mesmo para a reencarnação de muitos espíritos que tivessem mais uma chance. Porque reencarnar é importante. Nós vamos falar numa próxima oportunidade, essas coisas todas, Divaldo. A importância de estarmos reencarnados, né? Disse que quando estamos reencarnados nós dissemos, não pedi para nascer, né? Uma vez eu falei isso, quando era criança, nem éramos espíritas, meu pai disse, olha, não fala mais isso, nunca mais tu fala isso, e sem saber por quê, né? Ele me falou isso, eu me lembro como se fosse agora, né? Eu não pedi para nascer, eu sempre fui meio rebelde, né? E ele me falou isso. As poucas censuras que a gente tem, a gente guarda porque elas são valorosas, ainda mais de pais, né? E nós pedimos para nascer, e a fila para reencarnar é grande, porque no plano espiritual nós temos outra visão, como tu disseste, dos nossos débitos, do tempo perdido, da falta de otimização do que nós poderíamos ter, do desequilíbrio, das coisas que nós fizemos. O importante é a intenção. Então, melhorando a intenção, nós vamos ainda polir o nosso espírito. Mas, enfim, Divaldo, muito obrigado. Nós vamos continuar falando sobre isso. Aconselhamos aí que o pessoal busque mais conhecimento sobre isso. A pandemia não é por acaso, e poderia ser pior. Então nós estamos pagando ainda a parcela, né, pelo mínimo, como tu disseste, se Deus cobrasse tudo, né, e ele não cobra, ele ensina, né, Divaldo? Isso. E só para encerrar, eu vejo que os minutos estão correndo, se não tivesse essa pandemia, nesse livro nos esclarece que estava sujeito até a dar uma guerra, e daí se tu recordar, quando começou a pandemia, os países estavam muito inflamados e só procurando um motivo para se confrontarem, Estados Unidos e China. E veja bem, aonde que começou, segundo a mídia, este vírus? Foi lá na China. E agora as pessoas estão mais preocupadas em manter a vida do que exterminar a vida. Então a pandemia trouxe de volta talvez aquilo que a gente tinha perdido, ou talvez não tinha ainda, que é a fraternidade, o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com nós mesmos. E
E dentro da doutrina espírita, ainda Allan Kardec nos fala: espíritos, amai-vos e instruí-vos. Legal, a vida é eterna, temos a certeza disso por raciocínio lógico, por estudo, a natureza, né? Tudo aquilo que não é obra nossa é obra de Deus, né? Você sabe também, a tua família, teu pai, tua mãe, um grande abraço para eles aí, não é? E que a natureza, né? Uma planta, uma flor, um animal, uma formiga, e tudo aquilo, nós próprios, penso, logo existo, né? Representamos o milagre que nós não conseguimos imitar, por maior que seja a nossa ciência, né? Nosso computador não tem vida, não é, Edivaldo? E não cai um cabelo da nossa cabeça, que até tá caindo os meus aqui, sem que não exista a permissão do Pai Maior, que é Deus. É verdade. Verdade, né? Deus deve estar com uma bolsinha lá dos nossos cabelos, com o meu também, ó Deus. Porque também, né, o nosso Pai Criador tem senso de humor. A gente passa a ter uma... São questões filosóficas importantes. Agora, para que a gente possa pôr no Instagram, eu vou encerrar, mas nós vamos voltar com outros assuntos, né? O convite espontâneo, meu amigo, porque a filosofia nos mostra que a vida é alegre, a vida é boa e que esse momento é passageiro. Então, quem estiver aí desconsolado e acovardado, tenha coragem. O medo é natural, você não ter medo num momento como esse é psicopático, né? Então, o medo é prudente para que você não se contamine com o vírus. Mas tenha coragem, porque se ele bater na tua porta, não é por acaso. Né? Mas se você tomar os cuidados, e isso acontecer mesmo assim, é porque Deus está te dando aí uma oportunidade que saias da zona de conforto, e por este momento de sofrimento, o futuro vai acontecer. Divaldo, muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade, fique com Deus, muita paz, muita luz para nós todos. Legal, fica aí que eu vou fazer uma pequena oração antes de encerrar, que Deus nos ilumine nesse momento, que Deus abençoe os hospitais, abençoe, como tu disseste, os profissionais de saúde, as famílias, os irmãos que estão desencarnando, os negacionistas que não entenderam ainda a questão, os nossos administradores públicos, que possamos continuar persistindo, porque a vida é eterna, e que as lições que estão nos sendo oferecidas por Deus, administradas por Jesus e pelos mentores, sejam absorvidas com eficiência em nossos espíritos. Obrigado, Senhor, por mais este momento, que seja útil para alguém, que seja feita a tua vontade, que assim seja. Que assim seja. Legal. 58 minutos. Tchau, Divaldo. Tchau. Amigos Obrigado. da página. Até a próxima. Falei com o Divaldo Silveira, lá do Paraná, no Pato Branco, Caxiense, lá. É só fechar agora aqui. Um minutinho, fica aí que eu ainda vou encerrar, ainda estamos ao vivo. Então, só para comunicar com o pessoal que está nos assistindo, né? Já falamos em off, Divaldo, né? Muito obrigado. Esta é a página Sendo Espírita. Também nós somos do Harmonia e Luz, já compartilhei no Harmonia e Luz. E você pode também passar para os amigos, ou com indicações, né? Ou pelo menos levar isso para a sua reflexão. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.